Bom, novamente, eu sou Gabriela, sou auditora, trabalho na auditoria interna desde 2014 e desde 2018 venho atuando como coordenadora da Audin. E hoje, então, eu vou apresentar para vocês, vou falar sobre o sistema de controle interno no Poder Executivo Federal, sobre definição, objetivo, missão e propósito da auditoria interna, sobre as recomendações emitidas pela Audin e, por fim, sobre o Plano Anual de Auditoria Interna, o PAINT. Bom, muitos desses conteúdos eu trouxe definições, né, de normativos, então eu vou ter que ler alguns slides, mas em outros momentos eu vou tentar usar uma linguagem mais informal para tentar falar melhor sobre o trabalho da Audin. Espero conseguir mostrar para vocês um pouco do que é o mundo da auditoria interna. E já que no primeiro slide eu já quero apresentar para vocês a nossa mascote, que é a Audita. Ela foi idealizada pela nossa colega Aline, que trabalha na Audin, auditora, e foi desenhada pela ACS. Bom, então, sobre o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. Eu trouxe aqui a instrução normativa da Secretaria Federal de Controle Interno, número 3 de 2017. A atuação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, o SCI, abrange todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, incluindo as empresas estatais e qualquer pessoa física ou jurídica que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos sob a responsabilidade do Poder Executivo Federal. Bom, aqui eu trouxe algumas definições do decreto número 3.591 de 2000, que diz que o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal visa a avaliação da ação governamental e da gestão dos administradores públicos federais. Também esse decreto diz que as entidades da administração pública federal indireta deverão organizar a respectiva unidade de auditoria interna, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, com o objetivo de fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle. A instrução normativa número 3, ela dispõe sobre quem integra o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. Então, como órgão central, é a Secretaria Federal de Controle Interno, da CGU. Como órgãos setoriais, as Secretarias de Controle Interno, CISET, da Presidência da República, da Advocacia Geral da União, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Defesa, e como unidades setoriais da CISET, do Ministério da Defesa, as unidades de controle interno dos comandos militares. Agora aqui a IN número 3 começa a falar das auditorias internas singulares dos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta e o Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde, o DENASUS, do Ministério da Saúde, atuam como órgãos auxiliares ao sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. Compete ao órgão central do sistema de jurisdição prover orientação normativa e supervisão técnica às unidades de auditoria interna governamental. A orientação normativa e a supervisão técnica são exercidas mediante a edição de normas e orientações técnicas e a avaliação da atuação das unidades de auditoria interna governamental, com o objetivo de harmonizar a atividade da auditoria interna governamental, promover a qualidade dos trabalhos e integrar o sistema. Então, nós temos que a Audin da Unipampa é um órgão auxiliar ao sistema de controle interno, e nós temos a supervisão técnica e orientação normativa da CGU, tá? Então, para explicar sobre o sistema e para localizar a Audin nesse sistema. Agora eu vou começar a falar mais especificamente da auditoria interna. Para falar da definição e do objetivo, eu trouxe as definições da Instrução Normativa 3/2017, que diz que a auditoria interna governamental é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Deve buscar auxiliar as organizações públicas a realizarem seus objetivos,
a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos. Sobre a missão e o propósito, eu trouxe as definições do Instituto dos Auditores Internos, o IAA. A missão da auditoria interna é aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo avaliação, assessoria e conhecimentos objetivos e baseados em riscos. O propósito da auditoria interna é prestar serviços independentes e objetivos de avaliação e consultoria, criados para agregar valor e melhorar as operações da organização. Bom, quando eu falei do definição, objetivo, missão e propósito, algumas palavras foram mencionadas, né? Então, eu trouxe aqui alguns conceitos de palavras que apareceram nos slides anteriores. Em qual unidade da auditoria? Então, essa unidade deve ser livre de interferências na determinação do escopo, na execução dos procedimentos, no julgamento profissional e na comunicação dos resultados. Ser objetiva tem relação com a pessoa do auditor ou do servidor que vai atuar numa auditoria. Então, esse servidor deve atuar de forma parcial e isenta, evitando situações de conflitos de interesses. Bom, também tem nos slides anteriores que é uma atividade de avaliação e de consultoria. O que é avaliação? É a obtenção e análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Exemplo, as auditorias. Auditoria em assistência estudantil, auditoria em concursos, auditoria em licitações, enfim. E a consultoria é uma atividade que consiste em assessoramento ou aconselhamento, treinamento e facilitação, com a finalidade de agregar valor à organização e melhorar os seus processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos. Um exemplo é a participação da Audin no Comitê de Gestão de Riscos. Então, a avaliação é uma atividade que já está bem mais consolidada que a consultoria. A avaliação já tem diversos normativos, já é bem definido o que é avaliação. A consultoria é uma atividade relativamente nova, né, que as auditorias estão começando a prestar. Não tem ainda uma definição estrita, né, sobre o que é ou o que não é consultoria, mas eu trouxe esse exemplo de participação no Comitê de Gestão de Riscos. No caso, foi solicitado um representante da Audin, né, e eu estou representando a Audin nesse comitê. E nesse comitê a gente assessora, né, com o meu conhecimento em gestão de riscos, a gente assessora o Comitê de Gestão de Riscos. Bom, agora os últimos conceitos, governança. Governança é tudo que uma instituição pública faz para assegurar que sua ação esteja direcionada para objetivos alinhados aos interesses da sociedade. Gestão de riscos é um processo para identificar, analisar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações, que são os riscos, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização. E controles internos é um processo projetado e implementado pelos gestores para mitigar riscos e alcançar objetivos. Bom, traduzindo, agora eu vou usar uma linguagem mais informal para tentar explicar o que afinal a Audin faz. Então, onde existe um objetivo, vão existir riscos. O risco é a possibilidade de ocorrência de um evento que possa afetar o alcance dos objetivos. Então, para não ter risco, só se não tiver objetivo. Então, tanto empresa privada, instituição pública, ou nós, no nosso âmbito pessoal, se a gente tiver um objetivo, a gente está sujeito a riscos e vamos ter que lidar com eles. Então, isso não tem a ver somente com o mundo corporativo, né? Se vocês têm uma meta pessoal que vocês querem alcançar, como, por exemplo, aprender a tocar um instrumento musical, fazer uma reeducação alimentar ou qualquer outro sonho que vocês queiram perseguir, vocês têm riscos para lidar. Nesse contexto, os riscos seriam as barreiras que vocês podem encontrar no caminho que podem impedir ou atrapalhar o alcance dos objetivos de vocês. Bom, então, como vocês vão gerenciar esses eventos, né, que podem atrapalhar vocês? Vocês podem
não fazer nada, né? Mas normalmente vocês vão utilizar alguma estratégia para enfrentar esses riscos. Então, vocês podem, por exemplo, contratar um professor do instrumento que vocês querem aprender, vocês podem ir ao nutricionista para prescrever uma reeducação alimentar, vocês podem elaborar um checklist com tudo o que tem que fazer para atingir o objetivo de vocês. Agora, imagine que vocês podem contar com o auxílio de uma equipe que vai auxiliar vocês a diagnosticar os riscos de vocês e as estratégias que vocês estão usando para enfrentar esses riscos. Tá? Então, aqui seria o papel da auditoria interna, nesse contexto. Então, eu vou usar dois exemplos, assim, bem simplificados, claro, né? Mas digamos que vocês tenham o objetivo de se manterem protegidos do coronavírus. Então, essa equipe que eu falei poderia olhar, né, para todo o contexto do coronavírus, o objetivo de vocês de não se contaminarem, e olhar como vocês atuam frente a esse objetivo, frente ao risco de se contaminar, e analisando todo esse contexto, a equipe pode observar que vocês, por exemplo, toda semana visitam amigos que trabalham no supermercado, ou em qualquer outro lugar que tenha muita circulação de pessoas, né? E que a única estratégia que vocês usam para se manter protegidos é o distanciamento social, vocês não usam máscara. Por outro lado, vocês moram sozinhos e para ficar em casa sozinhos, vocês utilizam máscara. Então, nesse contexto, essa equipe poderia observar isso muitas vezes, eu sei que é um exemplo simples, né, mas muitas vezes vocês talvez não percebam que estão priorizando a máscara na situação que não é a mais apropriada, né. Então, essa equipe poderia observar isso e recomendar que priorize o uso da máscara nos momentos de maior risco, né. Nesse contexto, seria no momento em que vocês visitam os amigos. Então, esse seria um exemplo de avaliação que a auditoria poderia fazer. Agora, outro exemplo. Vocês têm o objetivo de fazer uma viagem. Vocês não fizeram a viagem ainda. Então, essa equipe que eu mencionei, poderia auxiliar vocês com ferramentas para que vocês, antes de viajar, já identifiquem eventos que podem atrapalhar a viagem e já pensem em ações preventivas, né? O que seriam os controles, para diminuir a chance de ocorrência desses eventos. Ou também pensar em estratégias caso se materializem esses eventos de risco. O que vocês vão fazer? Né? Uma espécie de plano de contingência. Então, nesse exemplo, seria a consultoria, né? Que o evento não ocorreu ainda e a auditoria auxilia com ferramentas para que vocês façam essa gestão de riscos. Então, assim como nesses exemplos, a auditoria interna pode auxiliar a Unipampa a refletir sobre seus processos, sugerir a adoção de controles mais eficientes e contribuir para que a instituição alcance seus objetivos. Então, a Unipampa tem objetivos, né? Ela tem no PDI lá os seus objetivos, então ela está sujeita a riscos que ela precisa gerenciar. Então, nesse sentido, quando a auditoria ajuda a Unipampa quando a auditoria avalia a forma que a Unipampa se porta frente aos riscos, ou oferece, né, com seu conhecimento, oferece ferramentas para ajudar nessa gestão de riscos, a auditoria está buscando auxiliar a instituição a alcançar os seus objetivos. Bom, agora eu vou falar de alguns mitos e verdades. Eu queria aproveitar para falar que a atividade de auditoria interna tem passado por muitas transformações, principalmente de uns 2 anos para cá. Transformações trazidas por orientações da CGU, né, que é o órgão de orientação normativa, e então talvez alguns desses mitos até podem ter sido verdade, né, algum tempo atrás, mas atualmente a gente tem buscado trabalhar em outro sentido, né, a gente está tendo uma mudança de mentalidade para trabalhar no sentido dessas verdades. Então, primeiro mito, a auditoria é a polícia corporativa. Na verdade, a auditoria é uma parceira estratégica. A auditoria não tem poder de polícia, ela também não faz coisas do tipo ficar espionando as pessoas ou alguma coisa assim. Nós realmente queremos ser parceiras nos assuntos estratégicos para a gestão, e parceria são os dois lados, né? A Audin é o gestor. Outro mito, é melhor não dizer nada aos auditores. A verdade é que é melhor ter a colaboração dos auditores. Nós, auditoria interna, somos da Unipampa, então nós somos todos colegas,
Então, não é porque alguém nos falou alguma coisa, né, no contexto ali do trabalho, que a gente vai fazer alguma denúncia ou punir a pessoa. E quanto mais informações a gente tiver no trabalho, maior a chance de sucesso, né? Que a gente quer colaborar com a melhoria do processo. E informação é fundamental para isso. Outro mito, a auditoria foca em punição. A verdade é que a auditoria foca em prevenção. Inclusive, a auditoria não tem poder de punir diretamente algum servidor. No máximo, se a auditoria detectar alguma irregularidade, ela pode até recomendar ao reitor para que instaure, para que avalie a necessidade de instaurar uma sindicância ou um PAD, mas não a auditoria punir alguém. E a gente foca em prevenção, né? Até mesmo se a gente encontra algo que já saiu errado, né? Mas a gente tenta dar alguma recomendação para que o problema não se repita. Outro mito é que a auditoria procura falhas para apontar. Na verdade, a auditoria procura auxiliar na solução de problemas. É claro que, eventualmente, a gente vai encontrar falhas em algum processo, né, quando estiver fazendo a auditoria, que é uma avaliação, mas a gente não mede o sucesso do nosso trabalho pela quantidade de falhas que a gente encontra ou pela gravidade das falhas, e sim quando a gente consegue auxiliar na solução dos problemas, essas soluções são discutidas com os gestores. Então, a nossa satisfação é essa, é poder auxiliar a encontrar alguma solução, e não simplesmente dizer que tem um problema e, legal, encontramos um problema, tchau. Outro mito, aconteceu uma fraude. Onde estava a auditoria? A verdade é que aconteceu uma fraude. Como a auditoria pode ajudar a evitar a reincidência? Bom, a auditoria, ela não tem recursos nem humanos e nem de sistemas, né, informatizados, tecnológicos, para poder monitorar a instituição toda, a todo momento, para poder detectar uma fraude ou impedir uma fraude. A gente não tem como fazer isso. A auditoria, ela trabalha com priorização de ações, né, que depois eu vou falar na hora do PAINT. Então, e dentro dessas priorizações, que são os assuntos que a gente vai trabalhar, ainda tem mais uma priorização, que é o escopo, né, da auditoria. Então, a gente depende muito, assim, se aconteceu uma fraude, muitas vezes, mesmo que já tenha acontecido, se isso não vier ao nosso conhecimento, nós não temos, assim, um sistema que nos alerte, fraude. Então, o que seria viável seria o DIN tomar conhecimento dessa fraude, e aí esse assunto passaria a ser um assunto de risco para a auditoria vir a analisar esse objeto que sofreu uma fraude. Bom, agora saindo dessa parte inicial, eu vou falar sobre as recomendações. Sobre as recomendações, eu trouxe uma definição do Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, elaborado pela CGU. As recomendações consistem em ações que a Unidade de Auditoria Interna Governamental solicita às unidades auditadas que adotem, com a finalidade de corrigir falhas e aperfeiçoar processos. Bom, para falar um pouco onde se encaixam as recomendações, eu vou dar para vocês uma visão geral do processo de auditoria, tá? Para localizar ali as recomendações. Então, por padrão, o processo de auditoria tem as etapas de planejamento, de execução, de comunicação e monitoramento. No planejamento, né, a equipe designada para fazer a auditoria, ela faz um levantamento de todas as informações que a gente encontra sobre aquele objeto, né? Faz um levantamento e faz um estudo dessas informações. Aí essa equipe se reúne com o gestor, normalmente tem um gestor que é um ou dois, assim, que são os principais da área. Claro que um processo passa por várias áreas, né? Mas normalmente tem um que é o principal, né, do processo. A gente faz uma reunião com esse gestor, valida as informações que a gente encontrou, né, solicita mais informações, comunica que o trabalho está iniciando,
e a gente já faz junto com ele uma identificação dos riscos, né? Então, a gente vê com ele, identifica eventos de riscos, que, como eu falei antes, eventos que podem afetar o atingimento dos objetivos daquele processo. Bom, depois disso, então, a gente tem que fazer uma priorização, que é o escopo, né? O escopo da auditoria vão ser aqueles riscos mais relevantes. Um objeto, ele pode ter diversos riscos, né? Diversas coisas podem dar erradas, mas alguns riscos são mais relevantes que outros, com base numa técnica que a gente utiliza de impacto e probabilidade desses riscos. Então, os riscos mais relevantes são priorizados para fazerem parte do escopo da auditoria, os riscos e os controles associados a esses riscos. O planejamento encerra, então, com essa definição do escopo da auditoria. Depois a gente vai para a parte da execução, que são os testes de auditoria. Então, se lá no planejamento o gestor disse que tem um risco X, e para enfrentar esse risco tem o controle Y. Bom, na execução a gente vai testar, então, né? A gente pode, por exemplo, com análise documental ou até com observação, indo em loco, para ver se esses controles, né, realmente funcionam. É um teste normal da auditoria. A gente tem que verificar se aquele controle que o gestor falou está funcionando. Bom, aí então a gente vai formando as nossas conclusões, né? E depois dessas conclusões, a gente elabora as recomendações que estão no relatório preliminar, né? O relatório preliminar compila, então, as nossas conclusões e é a comunicação. E já entrando na etapa de comunicação, esse relatório preliminar com as recomendações preliminares são comunicadas ao gestor, que pode, que se manifesta, né, sobre o relatório, sobre as recomendações. E então a gente elabora o relatório final, com a conclusão da Audin, né, com a manifestação do gestor, e as recomendações que o gestor concorda em implementar passam a ser objeto de monitoramento pela Audin. Né? A Audin tem que monitorar se as recomendações foram implementadas. Então, aí se encerra o processo da auditoria. Então, aqui, sobre as recomendações. Ao final da etapa da execução, a equipe da auditoria elabora recomendações destinadas à unidade diretamente responsável pelo objeto da auditoria ou outras unidades. Normalmente, são endereçadas à unidade que detém autoridade para decidir e determinar a execução da recomendação. Bom, então, normalmente, a gente faz recomendações para unidades da reitoria, como pró-reitorias, por exemplo. Não é muito comum a gente fazer recomendações diretamente para os campos, a não ser que seja uma situação muito específica de algum campus, aí então a gente pode fazer para o campus, mas normalmente a gente faz para as pró-reitorias para que orientem os campos. Bom, antes de definir quais recomendações serão levadas adiante, a equipe da auditoria se reúne com a unidade diretamente responsável pelo objeto auditado em um encontro denominado Busca Conjunta de Soluções. Então, a gente faz essa reunião, normalmente com 1 ou 2 gestores, que são os diretamente envolvidos ali, né, com o objeto auditado. E, então, existe um diálogo entre o que a Audin apresenta, o que encontrou, apresenta suas sugestões, apresenta por que tal recomendação foi feita. E, nessa reunião, o gestor, ele pode concordar com a implementação da recomendação. Ele pode também sugerir outras formas de corrigir as falhas apontadas. Ele pode, assim, por exemplo, ver uma recomendação. Ah, legal essa recomendação, só que ela não é viável para a nossa realidade. Então, ele pode sugerir outra forma de corrigir as falhas apontadas. Ou o gestor pode não fazer nada, que daí isso a gente chama de assunção de riscos pelo gestor. O gestor aceita o risco, aceita não ter nenhum controle para aquele risco. Bom, caso o gestor concorde em implementar a recomendação, ele tem que informar as ações que ele pretende fazer para atender a recomendação e o prazo que ele precisa, né, em um documento chamado Plano de Providências. Então, normalmente, quem preenche esse plano é o pró-reitor ou alguma pessoa, algum outro setor que o pró-reitor designa, né, para prestar essas informações.
A partir, então, do plano de providências, a Audin começa o monitoramento. A Audin tem que monitorar a recomendação, verificar se a recomendação foi implementada. Para quê? Para se certificar de que os benefícios decorrentes do trabalho foram alcançados, porque a Audin precisa aferir os benefícios decorrentes da sua atuação. Então, até por isso que eu falei que o sucesso está muito mais em poder ajudar a encontrar alguma solução do que a encontrar falhas, né? Essa verificação, então, de se foi implementado ou não, depende que o gestor nos informe. Porque, assim, a gente tem mais de 100 recomendações, temos 105 recomendações em monitoramento, né, que o gestor aceitou e que estão trabalhando para implementar. Então, a gente não tem como saber, né, ficar verificando o tempo todo se as recomendações foram implementadas ou não. Então, é o gestor que nos informa se implementou, quando implementou, e se implementou, ele apresenta a documentação comprobatória. Ainda no monitoramento, o gestor pode não concordar mais com a recomendação. Eventualmente, ele aceitou, né, quando a Audin fez, mas por algum motivo mudou o contexto, mudou o cenário, e o gestor pode manifestar, bom, agora essa recomendação não cabe mais. Isso, ele também tem essa opção. Bom, então, o Manual de Orientações Técnicas também nos diz que o monitoramento das recomendações emitidas constitui etapa fundamental da auditoria, tendo em vista que um trabalho somente pode ser considerado encerrado após a implementação das recomendações pela unidade responsável. Então, não só porque diz no manual, mas também porque é muito mais produtivo, né? A gente tem interesse em discutir com o gestor as recomendações, para ele concordar. Isso aumenta o sucesso de ser implementada quando o gestor vê sentido naquela recomendação e vê viabilidade em implementar ela, e não simplesmente a Audin vir e dizer, olha, faça tal coisa, e o gestor aceitar só porque a Audin está falando, sem nem acreditar naquilo ali, né? Agora eu vou falar de 4 exemplos de recomendações que já foram feitas pela Audin. Essas recomendações, todas que eu vou falar, estão em relatórios que são públicos, tá? Que estão na nossa página. No final eu vou mostrar o link. Claro que aqui eu vou evitar falar em campos, né? Se foi direcionado para algum campus ou não. Vou falar de maneira mais geral. Então, nesse relatório da auditoria, o RA 7 de 2017, em organização didático-pedagógica, foi feita a seguinte recomendação: informar no PPC a forma de abordagem da educação de direitos humanos, incluindo a temática também nas ementas, assim como em ações, programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente comparou PPCs de diversos cursos com as diretrizes, né, que regem a matéria, e percebemos que alguns PPCs não tinham, né, essa forma de abordagem em educação de direitos humanos. Então, a gente fez a recomendação, nesse caso a gente fez para a Prograde, para que ela fizesse essa ponte com os cursos. Então, a Prograde fez essa comunicação com os cursos, a Prograde aceitou, né, a recomendação, e foi fazendo essa comunicação com os cursos que não tinham essa forma de abordagem. À medida que os gestores foram respondendo a Prograde, com um novo PPC, por exemplo, né, a Prograde nos repassou, a equipe da auditoria olhou o PPC e viu, bom, agora tem a forma de abordagem de educação de direitos humanos, atende essa diretriz. Então, a gente considerou implementada essa recomendação para os cursos que já fizeram essa alteração. Outra recomendação é do relatório da auditoria 5 de 2019, em assistência estudantil. A recomendação foi definir metodologia para cálculo do valor da cobrança pelo fornecimento de água nos campi que não possuem hidrômetro instalado e determinar aos fiscais dos contratos de restaurantes universitários a aplicação de tal cálculo. Então, aqui foi observado que alguns campos com RUs não tinham hidrômetro e também não tinha nenhum outro método alternativo para, pelo menos, estimar o consumo de água para que a empresa pagasse a Unipampa, a empresa que presta o serviço no restaurante universitário. E, por outro lado, a gente viu exemplos de outros campos que tinham uma metodologia alternativa. Então, a gente fez essa recomendação
discutimos com a Praec aceitou a recomendação. Então, essa recomendação foi considerada implementada porque a Praec definiu uma metodologia, então. Ela definiu uma... Claro que isso tem... A Audin não disse qual metodologia e também não disse que tem que ser igual para todos os campos, né? Nesse caso, você considera a particularidade de cada campus para ver qual metodologia se aplica. Então, a Praec definiu uma metodologia, ainda não foi aplicada, porque essa recomendação, na verdade, ela foi atendida, eu acho que em 2020, e logo depois começou a pandemia, né? Então, não pôde ser aplicada. A metodologia foi definida, mas ainda não foi aplicada. Eventualmente, numa próxima ação de auditoria no mesmo assunto, a Audin pode verificar, né, se na prática está havendo a cobrança agora do valor, para que a Unipampa deixe de abrir mão dessa receita. Outra recomendação do RA1 2020, sobre o relatório de gestão 2019, recomenda-se que a PROAD elabore mecanismos de controle e disponibilize as unidades para que registrem, controlem e acompanhem os reembolsos para cada bilhete cancelado. Aqui a gente verificou que, eventualmente, se uma viagem não ocorria, não tinha o controle se a empresa de turismo estava reembolsando a Unipampa pelos bilhetes que foram cancelados. Então, a PROAD tomou suas providências, entrou em contato com as áreas e também elaborou uma planilha de controle, né, nos disponibilizou acesso. Então, essa recomendação foi considerada implementada. Agora, por fim, a última recomendação, que eu vou usar de exemplo, nesse caso não está implementada ainda, foi do relatório da Auditoria 2, 2019, em concurso público docente, elaborar e disponibilizar documento a ser observado pelas comissões locais de concurso, contendo normas, checklist, principais problemas e soluções, e passo a passo das atividades a serem desempenhadas. Então, nesse caso, a gente analisou concursos, né, de mais de um campus e percebeu uma falta de padronização na execução dos procedimentos. Então, a gente fez essa recomendação para a Coordenadoria da Gestão de Carreiras, para a PROGEP, a coordenadoria aceitou, só que o prazo inicial que o gestor previu não foi observado ainda, né, mas o gestor manifestou que ainda tem interesse em implementar, e solicitou mais prazo. Então, essa recomendação fica com a situação de não implementada em prazo de atendimento. Bom. Agora, vou para outro assunto, encerrando as recomendações. Agora eu vou falar do Plano Anual da Auditoria Interna, o PAINT. Trouxe aqui a Instrução Normativa 9 de 2018, que diz que o PAINT deve ser elaborado pela Unidade de Auditoria Interna Governamental, com finalidade de definir os trabalhos prioritários a serem realizados no período objeto do plano. Então, a Unipampa teria vários assuntos para serem avaliados, né? Vários processos, vários assuntos, temas, mas os recursos, por outro lado, são limitados, né? Os recursos da Audin. Então, a gente precisa trabalhar com priorização. A Instrução Normativa essa 9 de 2018 traz que a priorização tem que ser com base em riscos, e até outubro de cada ano, excepcionalmente no ano passado até novembro, a Audin tem que elaborar esse plano e enviar para aprovação da CGU e do reitor. Então, o nosso PAINT, o PAINT da Audin da Unipampa já passou, né, por esses trâmites, já está em execução. O PAINT 2021 pode ser consultado nesse endereço que eu deixei disponibilizado, que é a página da Audin. Eu trouxe aqui somente a parte das auditorias previstas para 2021, porque a Instrução Normativa da CGU, ela dispõe como deve ser esse plano, né? E ele tem várias partes. Ele tem, por exemplo, tem que ter horas para capacitação dos servidores, tem que ter horas para fazer o monitoramento das recomendações, horas para a organização interna da unidade, enfim, não é composto apenas das auditorias. Aqui eu vou falar apenas das auditorias, né, que acho que é o assunto mais pertinente nesse momento. Então, as auditorias previstas para 2021, quais são? São 6 auditorias previstas para 2021.
Primeira, que já está em execução, é no relatório da gestão 2020. Todo ano, a Unipampa tem que elaborar um relatório de gestão e submeter aos órgãos de controle, expondo o seu desempenho e as suas perspectivas futuras para a sociedade. Acredito que os campos foram demandados, ou vão ser, né, a prestar informações para a Proplan, que é quem consolida esse documento. Então, o TCU, ele dispõe orientações sobre como deve ser esse relatório. Então, a Audin compara o relatório de gestão que a Unipampa elaborou com as diretrizes do TCU. É uma obrigação normativa nós realizarmos essa ação, e o objetivo é analisar a conformidade do relatório de gestão em relação à legislação aplicada. Outra ação, recursos do PNAES, a demanda é uma obrigação normativa que veio através de um ofício do MEC, com o objetivo de analisar a conformidade da aplicação dos recursos e de avaliação do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Outra ação, em gerenciamento de laboratórios, estava prevista no PAINT do ano passado, com o objetivo de verificar o gerenciamento dos laboratórios da instituição. Essa ação aqui, bom, o PAINT, claro, é um plano, né, e pode acontecer eventos que o plano não se concretize como foi pensado, né. Então, essa ação prevista para o ano passado, nós chegamos a fazer reuniões com a chefe da divisão de laboratórios, né, para colher algumas informações, só que essa auditoria dependeria muito da equipe da auditoria ir para os campos, né, visitar os laboratórios, para fazer algumas verificações em loco. Então, por conta da pandemia, ela foi suspensa, mas nós mantivemos para esse ano, porque a gente considera bem relevante esse assunto, né? E também pela questão de compras que foram feitas com o TED Covid, né? Então, pretendemos realizar esse ano para verificar o gerenciamento dos laboratórios da instituição. Bom, essas três primeiras, vocês podem ver que a demanda é a obrigação normativa, né, ou o remanescente do PAINT 2020. Essas próximas três, a demanda é a avaliação de riscos. O que é isso? A CGU nos diz que as ações prioritárias a serem auditadas são aquelas que são obrigação normativa, né, e depois tem que se selecionar auditorias com base em riscos. Ela não diz exatamente como tem que ser essa metodologia, apenas diz que tem que ser com base em riscos. Como a gente fez? Eu vou falar bem resumidamente, porque daria muito tempo para falar dessa nossa metodologia, mas está lá junto com o PAINT, onde foi publicado ali na página. Basicamente, a gente considerou os macroprocessos da Unipampa, que estão na cadeia de valor da Unipampa, e usamos alguns critérios para dar pontuação para esses macroprocessos. Por exemplo, se era um macroprocesso relacionado ao PDI, se era um macroprocesso relacionado à atividade finalística, se é um macroprocesso que envolve muita despesa empenhada. Tudo isso foi pontuando, esses macroprocessos foram recebendo pontos, e no final houve um ranking, né, onde os de maior pontuação foram os macroprocessos de maior risco para fins de auditoria. Então, nós selecionamos os três de maior risco, que foram graduação, gestão orçamentária e financeira e gestão de suprimentos. Os objetivos são avaliar processos relacionados à graduação presencial e à distância na instituição, avaliar processos relacionados à gestão dos recursos orçamentários e financeiros da instituição e avaliar processos relacionados à gestão de suprimentos da instituição. Então, vocês podem ver que são objetivos bem amplos, né? Na hora de realizar a auditoria, lá no planejamento, vai se definir o escopo, que é o que realmente a gente vai olhar. Vamos pegar, por exemplo, gestão de suprimentos, tem muitas coisas aí, tem contratos, compras, terceirizados. Então, só lá no planejamento, no final do planejamento, é que a gente vai definir o escopo dessa auditoria. Bom, já finalizando, né, foi mais rápido do que eu imaginava, eu trouxe duas imagens aqui, né. Primeiro, premissas para uma boa relação entre auditoria e administração. Comunicação eficaz, resolução de conflitos de forma construtiva e adoção de uma abordagem de auditoria participativa. Então, a nossa equipe vem trabalhando bastante nisso. A gente tem tido boas experiências de reuniões com gestores, né, onde existe realmente um diálogo, onde a auditoria está aberta e o gestor também está aberto
a chegar em consensos, né, sobre o que é melhor para aquele processo naquele momento. Então, a gente realmente vem trabalhando para poder ser mais participativo. E outra mensagem é: unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso, e trabalhar em conjunto é vitória. Então, o que a gente pensa? A Aldin, durante 3 ou 4 meses, fica focada, né, naquele escopo, olhando os riscos, olhando os controles, que muitas vezes o gestor talvez nem teve tempo, né, para olhar com tanta atenção para aquele assunto. Por outro lado, o gestor pode ter uma visão mais ampla do processo como um todo e ter mais experiência no assunto para poder saber melhor o que pode dar certo ou não. Então, a nossa proposta é unir essas duas experiências, essas duas visões, para poder melhorar o processo da Unipampa, né? Trabalhar em união para o progresso. Bom, aqui eu deixei os nossos contatos, já vou aproveitar para falar um pouco da nossa equipe, né? Bom, tem eu, já me apresentei. Tem a Cândida, que é auditora, está na Aldin há quase 3 anos. Outra auditora é a Aline, que está na Aldin há 2 anos. Temos a Ivani, que é a nossa secretária executiva, está na Aldin desde 2013. E em breve nós vamos receber mais uma servidora, que é assistente de administração. Não coloquei ainda o nome dela, porque ela não entrou em exercício, né? Mas seremos em 5 pessoas na Aldin em 2021. Deixo aqui também o nosso site, em especial a aba Transparência Ativa, que é onde a gente dá publicidade aos nossos relatórios. Primeiro, os relatórios passam por análise da CEPADES, que é a comunicação de avaliação de documentos sigilosos da Unipampa, que eles analisam se tem alguma informação sigilosa, que tem que estar já, né? E depois a gente publica no site. Bom, era essa a minha apresentação, estou à disposição para dúvidas ou sugestões. Obrigada.